A indicação de número 07/2013, o autor, vereador Francisco Evandro Montalvão dos Santos. Quem for a favor, fica sentado. Quem for contra, fica de pé. Aprovada a indicação de número 007/2013, do vereador Francisco Evandro Montalvão. Coloco também em votação a indicação de número 008/2013, do autor, vereador Francisco Evandro Montalvão dos Santos. Quem for a favor, fica sentado. Quem for contra, fica de pé. Aprovada a indicação de número 008/2013. Apresento para apreciação a indicação de número 009/2013, do autor, vereador Francisco Evandro Montalvão dos Santos. Em discussão, a indicação. Com a palavra o vereador Francisco Evandro. Indicação de número 009/2013. Autor, Francisco Evandro Montalvão dos Santos, PSD. Senhor presidente, senhores vereadores, indico à mesa, ouvido ao calendário plenário, em conformidade com o artigo 119, parágrafo único do Regimento Interno, seja encaminhado o expediente deste poder ao excelentíssimo senhor Edinaldo Alves da Costa, prefeito municipal, com cópias ao excelentíssimo deputado federal José Nunes Soares e deputado estadual Edivan Fernandes de Almeida, nosso amigo Vando, requerendo a realização de obras de pavimentação em paralelepípedo na rua Evaristo Barreto, do centro, transversal com a rua Edmond Dantas de Menezes, com uma extensão de aproximadamente de 350 metros, antiga reivindicação dos moradores daquela localidade. Justificativa: a proposição desta indicação visa atender solicitação de mais de 170 famílias que residem naquela localidade, buscando melhorar o acesso, proporcionando maior modalidade aos nossos moradores, valorizando os imóveis do local, propiciando a autoestima das pessoas que residem naquela artéria. Diante do exposto, solicito apoio aos meus nobres pares, onde aguardaremos o empenho de todos os setores responsáveis para o atendimento desta importante reivindicação. Sala das Sessões, 5 de agosto de 2013, Francisco Evandro Montalvão dos Santos, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos os vereadores e pessoal da Câmara, ou que está presente aqui nesta sessão, a rádio que acompanha nossa sessão, os demais ouvintes. Com relação à indicação do projeto, essa indicação do vereador Francisco Evandro Montalvão, é muito importante aqui para a cidade, já que está necessitando, tem várias ruas aqui que está precisando ser pavimentada. Então, aproveitando a oportunidade, eu gostaria de saber a obra da rua João José, que ela foi feita, parece que foi feita a indicação do projeto desde a gestão do
do ex-prefeito José Caldas, né, que já foi medido, né? E, no entanto, nunca houve a pavimentação. Então, eu gostaria de saber, por parte das secretarias ou dos órgãos competentes, o que é que está faltando para que se faça, que se implemente esse projeto de sindicação. Né? Então, aproveitando, né, a indicação do nobre colega, que se faça, se procure saber como é que está o andamento disso, que já se foram 8, 10 anos e não se iniciou essa pavimentação. Com relação ao projeto, o nosso projeto que foi aprovado agora, né, em relação às agências bancárias, né, do prefeito, todo mundo, eu acho que ninguém foi contra a indicação. Foi apresentado. Exato. Então, não é discussão, está discutindo também. O projeto está sendo apreciado, Apreciado. O projeto está sendo apresentado. Mas não vai abrir para discussão sobre ainda. A discussão agora é com relação só à indicação. Ele ainda vai abrir para o projeto. Então, por enquanto, só mesmo uma questão da rua João José. Se passa João José, ali em frente ao posto da Lila, do lado do posto da Lila, aquela rua, que se esclareça, que se faça algum pronunciamento, ou a Secretaria de Infraestrutura, ou o prefeito, alguém que faça alguma exclamação, alguma coisa, assim, justifique alguma coisa para os cidadãos de Crisópolis. Não, vereador, se eu permito. Essa indicação dessa pavimentação da rua João José, que o senhor falou na gestão do ex-prefeito José Caldas. Você sabe informar se foi do primeiro ou do segundo mandato dele? Porque ele teve 2 mandatos. Eu não sei, mas já tem. Eu vou procurar saber isso. Mas já foi desde a gestão do ex-prefeito José Caldas. Eu estou querendo saber qual o motivo que não foi pavimentado. Porque já foi medido, já foi, né, discutido, e quero saber as razões que não fizeram, não efetivaram a construção. Mas não foi no governo do prefeito Zé Caldas? Mas não foi no governo do prefeito Zé Caldas? Então, o que é que tem a ver o prefeito Adinaldo Costa com uma indicação que foi feita no governo Zé Caldas? Não tem nada a ver. Por favor, cada um fala uma vez, por favor. Não tem nada a ver com o atual prefeito. Eu estou querendo saber por que não se fez, quando se faz uma indicação, independente de ser executada. Você quer saber só o motivo, não foi feito, né? Exato. Por enquanto, Continue em discussão a indicação de número 09/2013. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Francisco, o vereador Giovanni. Não, eu acho interessante as indicações, todas elas, inclusive, eu tenho sido parceiro, eu voto a favor da indicação, e na maioria das vezes quem mais tem levantado essa questão de indicar para o prefeito tem sido o vereador Chico Montalvão, mas eu tenho uma preocupação e um questionamento a fazer. Se a Secretaria de Infraestrutura do município não já se tem um projeto pronto, montado, de quais ruas o município tem interesse, de fato, de estar dando como prioridade. Porque se fica um vereador indicando uma rua essa ou aquela, aí cada vereador daqui a pouco vai tentar indicar aquela rua que, sei lá, possa ser de interesse seu, por uma questão política ou por outra. Então eu acho que é bom a gente fazer uma discussão, né, no sentido de olhar um planejamento. Porque é interessante quando a gente aprova uma indicação, conversa com vereadores, mas é preciso ver se a gente não está atropelando.
outros projetos de gestão. Porque nós sabemos que todas as indicações que o vereador Chico Montalvão tem feito têm sido direcionadas ao pedido, emendas, valores de emendas do deputado Zé Nunes e do deputado Vando. Mas é interessante a gente estar sentando com a Secretaria de Infraestrutura e saber se já existe um planejamento com outras ruas com prioridade, porque nós sabemos que tem ruas aí há mais de 20 anos que essas ruas existem. E aí agora a minha pergunta, uma emenda que chegar no município vai dar prioridade a poder calçar uma rua que tem 10, 15 anos até e deixar uma que tem 20 anos e sem o calçamento? Então eu quero chamar para essa reflexão, porque senão a gente pode pecar e pagar o preço caro. De repente a gente pode ter aí moradores de ruas que não foram indicados aqui, né, por essa gestão e que estão esperando, mas aí porque nós estamos aprovando uma indicação, de repente quando a emenda chegar no município, direciona esse recurso para poder calçar essas ruas e aquelas outras anteriores, no caso citado pelo vereador Chico Matos. Então eu chamo para essa reflexão e acho interessante a gente fazer uma discussão mais ampla para poder dar esse dedo. Pela outra, vereador. Uma palavra do vereador Josimar. Boa tarde, senhoras e senhores. Em relação a essa avenida, vai ser a Avenida ou Rua Edmond Dantas de Menezes, e suas travessas ali que faz emenda com a Edmond Dantas de Menezes, é um projeto que já foi feito e já saiu uma, então o prefeito, juntamente com, só está tentando conseguir mais alguma coisa para completar essas 3 ruas, são 3 ruas. Mas já existe esse projeto ali, há tempo já que existe esse projeto. Já está concluído que o próprio Turquinha já informou disso. Por outra, pessoal, obrigado. A questão das indicações que foi feito sobre pavimentação, todo e qualquer parlamentar dessa casa tem o livre-arbítrio para fazer as indicações, emendas e leis nesta casa. Com relação ao direcionamento sobre o deputado Zé Nunes e o deputado Vando, que é da autoria do deputado, a emenda parlamentar que foi colocado para o município sobre a questão de pavimentação. E foi pedido por esse humilde vereador as emendas parlamentares com relação ao calçamento que aqui está indicado as ruas. Eu tenho um documento, esse pedido foi feito em janeiro de 2012 e a questão de nosso vereador Giovanni, da reflexão que o senhor colocou com relação à Secretaria de Infraestrutura, tanto eu, como o senhor, como qualquer vereador dessa casa, pode se fazer um pedido de qualquer indicação, de qualquer ato dentro do município, independente de planejamento de qualquer secretaria. Então, quando a gente se refere aos 2 deputados, porque foi feito a eles, as emendas foi pedido a eles. O deputado Zé Nunes concedeu a emenda para o município e eu não posso me referir a outros deputados se eu não tenho acesso, que não é do meu partido, e também a comunidade desse município foi solicitado, tenho documentos em mão ao deputado quando veio ao município em janeiro de 2012. Muito obrigado, senhor. E parece-me que o senhor gosta de fazer do que é um processo democrático um espaço de ringue. Eu não falei aqui relacionado ao deputado Aldir, que o senhor deve pedir. Para mim, o senhor peça o que o senhor quiser.
Eu até acredito que chegue. Eu sou mais de estar fazendo a campanha. Tudo que chegou daqui está executado, parabéns. O senhor manda fazer discurso inflamável. Acho que o senhor está se equivocando, se perdendo tempo. O que eu coloquei aqui, se não era necessário a gente ver se havia um planejamento até pela própria Secretaria do Município, a gente deve respeitar. Porque o senhor fica indicando todo dia uma rua para calçar. Toda sessão o senhor traz uma rua. Eu só quis questionar se a Secretaria de Infraestrutura não se tem ruas que já também as famílias estão esperando, se não era necessário sentar e discutir e dar prioridade. Simplesmente isso. Eu estou até qualquer benefício que vir. Olha, eu sou a favor. Eu não estou aqui dizendo que o senhor está errado em pedir não. E não estou dizendo aqui que o senhor deixa de pedir a deputada não, que é o senhor quiser, como eu já falei. O problema aqui que se trata é assim. O senhor disse que não respeita as secretarias. Que eu respeito. Eu acho que a questão de respeito, a gente respeita até uma criança. Imagine um órgão. Mas, infelizmente, o seu discurso é de ficar atacando. Eu acho que o senhor deveria se respeitar e trabalhar em conjunto diferente. Projeto de lei número 012, de 6 de agosto de 2013, que é a reestrutura do Conselho Municipal de Educação e da outras providências. Apresento também o projeto de lei de número 013, de 6 de agosto de 2013, que determina obrigações das agências bancárias no município de Crisópolis em realização ao atendimento dos usuários e da outras providências. Está a palavra para a discussão dos dois projetos. Pela ordem, senhor presidente. Em relação ao projeto que faz a reestrutura do Conselho Municipal de Educação, eu quero chamar a atenção aqui dos colegas vereadores, todos se fazem presente, para de novo a gente fazer uma reflexão, a gente sentar, a gente pegar porque já existe um projeto antigo, e a gente fazer um comparativo, o porquê, né, que a gente está voltando novamente no projeto, quais são as alterações. Já visto que o texto diz que é reestruturação. Lembra, e aí eu volto a lembrar que quando foi feito aqui apresentado o projeto de lei de reestruturação dos cargos, na sessão se tem para pedir aos companheiros para a gente fazer uma sentada interna, discutir o projeto antes do aprovar. Então, mais uma vez eu peço que a gente marque para essa semana, senhor presidente, uma sentada para a gente analisar esse projeto. A gente está fazendo um comparativo com um projeto antigo que já existe, ver de fato quais são os artigos, parágrafos que está sendo mudado, diferente, a composição, né, do conselho, que se realmente segue já o antigo projeto, se está tendo alguma mudança, para a gente não votar nesse projeto semana que vem, sem que a gente tenha assim um conhecimento. Porque a gente vai estar votando no projeto que dá de fato maior poder ao Conselho. O Conselho de Educação tem o poder de fiscalizar, de aprovar as contas, tem toda a autonomia. Então é preciso a gente analisar cuidadosamente. Então eu peço aqui a Vossa Excelência, convoco para que os vereadores todos possam sentar, analisar, discutir, para a gente ver ainda essa semana, antes da aprovação desse projeto, com relação ao projeto da reestruturação do Conselho Municipal de Educação. Com relação ao projeto de aprovação que determina obrigações às agências bancárias do município de Crisópolis, em relação ao atendimento dos usuários e das outras providências, isso, o vereador que nos fala, em outro momento nós já convocamos os gerentes do Banco do Brasil, do Banco do Bradesco, para uma conversa, para uma reunião aqui nessa casa, todos se lembram disso. Já levamos para eles, naquele momento, todas as dificuldades e as demandas de interesse da população do município de Crisópolis. Não avançou. Fizemos uma conversa, fizemos uma reunião de 2 horas de relógio, levantamos os pontos mais críticos, mas infelizmente no que se trata no processo de atendimento não avançou, essa é a realidade. Então hoje para mim é motivo de alegria, porque a gente, pela primeira vez, tem a felicidade de informar aos nossos munícipes que o que já é lei nacional, nós aprovamos aqui agora como lei municipal também. E a gente quer levar esse conhecimento aos nossos munícipes do município de Crisópolis. Eu acho que é interessante, a gente também está levando cópia desse projeto para anexar no banco, para que o banco amanhã não diga que não está
exercendo porque não conhecia ou porque não avisaram. E a comunidade tem que ser a primeira a saber. Então, o projeto de lei que a gente aprecia hoje para votar na semana que vem já determina que as agências, né, cumpram no prazo máximo dos 15 minutos, que tenha de fato um atendimento por senha, como já existe na Caixa Econômica, como já existe em outras agências bancárias, Itaú e outras agências bancárias. Para quê? Para com isso, Aqui já tem no Banco do Brasil. o Banco do Brasil já avançou, parabéns. Para com isso, evite o que nós chamamos de atendimento prioritário. É comum, e eu até faço aqui as palavras de Pato Gilmar, como várias vezes nas suas celebrações ele disse que um simples gesto na fila, às vezes as pessoas não respeitam. E isso a gente vê com mais frequência no tempo das agências bancárias. As pessoas, principalmente os idosos, estão lá na fila, chega comerciantes, chega outros que têm amizade, que têm influência, não respeitam fila, ultrapassam, são atendidos e vão embora. Então, acho que com esse projeto a gente vai estar tendo mais força para cobrar, para poder dizer ao gerente que ele está errado e quando ele errou. Assim como o projeto que a gente aprova, existe do banco, que tenha no mínimo os acertos para os idosos, cadeiras, né, para que as pessoas que têm portadores de necessidades especiais tenham o direito de esperar os seus 15 minutos, mas que fiquem lá sentados. A gente chega no banco, principalmente na agência do Bradesco, o conforto, né, o desconforto é total. Mas eu ainda acrescentaria aqui, também para a gente analisar esse projeto, se não seria necessário a gente, e eu não sei ainda como, eu estou dizendo que tem assim, a minha proposta é a de que a gente poderia estar vendo, além desses itens que a gente pede aqui, que tem o número, o 0800, mas que na verdade não é tão acessível às pessoas, na hora de fazer a denúncia, na hora de tirar uma dúvida. Então, que o banco disponibilizasse um número mais visível. O INSS, por exemplo, tem 135, né, e outros órgãos por aí afora, 190, 192, são telefones de mais fácil acesso para, né, o seu usuário. Então, com propostas a gente não incluiria nesse projeto. Se o banco não poderia ter uma caixa de sugestão sobre a avaliação do atendimento, vários órgãos hoje tem lá onde as pessoas que usufruem de serviço têm o direito de poder optar por a sua avaliação. Com certeza, se o banco disponibilizasse esse serviço e uma caixa para poder cada usuário avaliar o seu atendimento, eu acho que isso só melhoraria o atendimento do banco, porque se ele realmente seguisse aquela linha, com certeza ele melhoraria o atendimento da sua estrutura. Então, e não sei se a nível nacional, só queria tirar essa dúvida dos colegas vereadores, se o Banco do Bradesco, porque assim, as agências bancárias elas voltam a buscar as portas giratórias porque é uma questão de segurança. Por que o Banco do Bradesco não existe na porta giratória? Eu não percebi, todos os bancos do Bradesco não têm, ou só o Banco do Bradesco não? Vocês têm esse conhecimento? A porta giratória. Porque assim, me parece o seguinte, o Banco do Brasil tem essa preocupação, a Caixa Econômica tem, e o Banco do Bradesco não está preocupado com a segurança dos seus clientes? Em Crisópolis, não. Haja visto que a porta giratória dá a condição de segurança para que não entrem pessoas armadas, cortando. Então seria interessante a gente também discutir. E não adianta a gente fazer a discussão do Banco do Brasil, do Banco do Bradesco, se a gente também não cobra isso para a Casa Lotérica, que também haja visto é o banco. Então precisa a gente fazer essa discussão e também discutir esse ponto aí, se a Casa Lotérica e se esses itens aqui não é interessante a gente estar revendo essa questão desse projeto. Obrigado, senhor presidente. Poderia, vereador, estamos sentando aqui às 5h08, pode ser? Se não for também. Projeto Pode ser? 9 horas da manhã? Aí vê aí o projeto. Os dois projetos, Isso. os projetos, a articulação do conselho e esse projeto que está vindo. 9 horas da manhã está marcado. Combinado? Amanhã? Não. Segunda que vem. 2 a 8. Amanhã. Continua a franqueira da palavra. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Francisco Evandro. Gostaria de saudar a mesa, em nome do presidente dessa casa, os demais vereadores aqui presentes, a
104.9, a Cala FM, saudar os funcionários dessa casa, saudar o presidente do Conselho de Saúde, Padre Gilmar, meus senhores e minhas senhoras aqui presentes nessa sessão. Gostaria de agradecer aos demais, aos nobres edis, pela aprovação da indicação de número 07 e de número 08. Quero aproveitar a oportunidade, senhor presidente, que eu solicitei e consta no regimento interno dessa casa que fosse lida a ata das sessões. E já por 2 sessões, essa a terceira, e não foi lido a ata das sessões anteriores. Gostaria de reivindicar o pedido e que consta no regimento. Quero aqui também parabenizar a secretária de Educação, professora Marita Negrão, o presidente do Conselho de Saúde, de Educação, o professor Lúcio, pela Conferência Municipal de Educação que foi realizado no dia 8 de agosto no auditório da Casa Paroquial. Quero também parabenizar a professora, a pedagoga Leila, pela sua palestra do eixo 2, quando se tratava de educação e diversidade, justiça social e inclusão e direitos humanos. Um eixo muito importante, muito interessante. Foi feliz na sua palestra e quero também fazer uma reflexão sobre esse eixo, que justiça social e inclusão e direitos humanos hoje são temas importantíssimos discutidos em todo o Brasil e foi abordado na conferência aqui no município de Crisóstomo. Fiquei também feliz quando foi criado a comissão, algumas comissões, e que o presidente do Conselho de Saúde está nessa comissão sobre as crianças especiais. Não é isso, padre? Então, e também parabenizar a palestra da professora Aline e do professor Lúcio, pessoas aqui da nossa comunidade, quando se referiu sobre o eixo 7, que falou sobre o financiamento da educação, gestão e transparência do controle social dos recursos. Eles foram muito felizes nas colocações e é um eixo muito importante que deve ser apreciado assim, com muito carinho, com muita dedicação, sobre os gestores municipais. E aproveitando também a oportunidade, queria também agradecer o Poder Executivo sobre o projeto de número 12, quando se fala da reestruturação do Conselho Municipal de Educação, quando a gente está sentando, né, senhor presidente, dia 19, na próxima segunda-feira, para a gente vir
debater sobre a questão do projeto que foi encaminhado pelo Poder Executivo. E também gostaria de agradecer e parabenizar o prefeito Edinaldo Costa por ele ter se preocupado com a sociedade, com os usuários das agências do Banco do Brasil e do Bradesco. E foi da autoria desse nobre vereador, desse humilde vereador, a indicação de número 006 de 2013, quando eu fiz nessa casa, no dia 18 de março de 2013, a indicação dos 15 minutos, que já era um projeto de campanha de minha autoria, e gostaria de parabenizar o prefeito durante esse período, entre o mês de março, abril, maio, junho e julho, algumas irregularidades aconteceram nos atendimentos bancários. Várias pessoas vinham até o meu gabinete fazendo algumas cobranças. E tenho certeza e absoluta, e depois de sendo aprovado esse projeto, nosso vereador Giovanni pode ter certeza absoluta que a agência bancária do Bradesco vai colocar a porta obrigatória, que é lei. E esse próprio projeto vai impor a eles, além do prazo que os clientes vai esperar na fila, vai estar à disposição dos usuários e eles vão ter por obrigação de botar a porta giratória. E, além disso, depois do prazo dos 90 dias que foi dado aqui do projeto, se eles não cumprirem, eles vão pagar multa diária. Porque o que vem acontecendo na nossa Bahia, no nosso Brasil, com relação aos bancos, é uma falta de respeito à população, principalmente nos atendimentos. Essa lei já existe em Alagoinhas e depois dessa lei, os usuários nunca mais passaram por alguns constrangimentos sobre a questão da espera. Quero aqui agradecer, parabenizar o Poder Executivo de ter encaminhado o projeto para essa casa e tenho certeza que os nobres colegas vão estudar com carinho e analisar e não votar o projeto a favor do vereador Chico Montalvão. Não votar na indicação do vereador Chico Montalvão, e sim votar no projeto voltado ao lado do povo. Porque quando eu indico, quando eu peço, eu não peço nem para me promover e nem para promover algo. Eu peço em prol do povo do nosso município. Quero aqui também, aproveitando a oportunidade, dizer ao nobre colega vereador Giovanni que eu não faltei a respeito da sua pessoa e também não quis dizer que a Secretaria de Infraestrutura não tem autonomia. Tem autonomia. Eu só quis dizer que da mesma maneira que eu posso indicar, qualquer vereador pode fazer as suas indicações. E gostaria também, senhor presidente, que depois dessa lei, depois do sancionamento da lei,
queria dizer ao senhor que, como temos 2 bancos na cidade, e tem um banco oficial e um banco privado, o próprio regimento interno dessa casa diz que, no lugar que existe bancos oficiais, a conta da Câmara tem que ser dos bancos oficiais. E nós temos o Banco do Brasil, e era bom que o senhor desse uma olhada com carinho para ver o que é que pode ser feito nesse sentido. E também parabenizar, já passou, mas parabenizar todos os pais, que ontem foi dia dos pais, parabenizar todos os pais crisóstolos. Muito obrigado, senhor presidente, e uma boa tarde a todos. Falar a mesa na pessoa de Vossa Excelência e os demais vereadores se contemplados. Agradecer as pessoas que estão aqui, os prestigiando, a 104. O Crisóstolos de Foco. No debate. Crisóstolos de debate, Crisóstolos de Foco também está aqui. As pessoas que nos acompanharão amanhã pela 104,9. Enfim. Mas também quero deixar aqui, mesmo, mas ontem foi o Dia dos Pais, e eu quero parabenizar todos os pais pela passagem do seu dia ontem, mas fazer uma reflexão que é interessante, que cada pai não se coloque com o direito, com a alegria, apenas no dia em que se comemora o Dia dos Pais. O pai, ele é pai todo dia, toda hora, todo instante, todo minuto, todo segundo. Então, não há presente maior e nem melhor do que quando você, pai, está presente na atividade do seu filho, no dia a dia, nos conselhos, conversa, orienta, escuta. Acho que esse é o maior papel do pai. E como ontem, quem participou da missa à noite viu, o exemplo. Não tem presente maior do que o exemplo do pai. Que, como diz o mais velho, o carro do pai, espelho de filho. Então, deixa aqui essa reflexão. Mas, meus colegas vereadores, eu quero chamar a atenção de vocês para o quadro preocupante apresentado pelo Ministério Público na última reunião aqui no município de Crisóstolos para o lançamento do programa O Ministério Público e os Objetivos do Milênio. Pelos dados que o Ministério Público fez e apresentou, nosso município se encontra hoje, baseado nos dados de 2012, com um IDH preocupante para nós, autoridades desse município. E a gente precisa ter um entendimento que quando o município apresenta o IDH baixo, significa que a gente está tendo problema no município. A gente está convivendo com problemas. E os problemas mais agravantes nesse sentido é a questão da seca, da pobreza, da desigualdade social, enfim. Então, quando eu chamo vocês para poder a gente ter um olhar e uma preocupação, é porque em toda a nossa vida, e na história de Crisóstolos, sempre se percebeu que Crisóstolos, graças a Deus, é um município rico, de pessoas trabalhadoras, de pessoas que têm condição própria de viver, onde a agricultura é predominante. A gente sabe que o nosso povo da roça realmente tem como sobreviver, mas os dados eles não mentem. E se eles estão mentindo, os dados do nosso município, são baseados em políticas do próprio município. O IDH é um relatório feito anualmente no Brasil, precisamente em todos os municípios. E ele é baseado nas informações que são enviadas pelo município. Ou seja, ninguém do IDH vem para aqui fazer uma pesquisa todo ano. Eles fazem esses levantamentos em cima de informações. E como base principal, o índice de desenvolvimento humano ele é calculado em cima de 3 pilares no município: saúde, educação e a questão de renda per capita. Na questão de saúde, é interessante a gente perceber que o que é que ele considera que tem que se ter uma saúde digna. Quando as pessoas
tem o seu atendimento, tem as suas orientações, tem os seus acompanhamentos, certo? Para resolver esse problema de saúde, o governo do Estado, com suas burocracias, mas criou vários programas. Nós sabemos que um dos mais importantes tem sido a questão dos PSF, Posto da Saúde da Família. E a gente percebe que a maioria dos PSF nos municípios, não é diferente de Crisópolis, não está cumprindo com o seu devido papel. E a gente sabe que quando isso não acontece, a nossa população paga o preço. E aí, semana passada, eu ouvi um comentário da seguinte forma: o médico do PSF não foi ou não chegou até a casa do paciente porque a casa não oferece uma condição digna do médico estar lá. Ora, o problema do PSF não é para médico chegar na casa das famílias e analisar as condições da casa. O médico do PSF ele tem por obrigação acompanhar, diagnosticar a situação da pessoa. A condição física da casa ela entra lá na política pública de habitação, não está na política de saúde. Então, se o médico PSF está agindo dessa forma, isso só está nos prejudicando e prejudicando aqueles e aquelas que terão direito ao serviço. Então, não dá para a gente discutir de saúde se a gente não valoriza como ponto principal o ACS, que é o agente comunitário de saúde, e o ACE, que é o agente de combate a endemias, que são esses povos, esses caboclos, que fazem um papel importante de estar acompanhando a família, de saber quem é hipertenso, de saber quem realmente é diabético, de estar pesando criança para saber onde é que tem família desnutrida. Então, esses dados são os dados que são levantados e são levados para poder a ONU fazer o relatório do IDH. E pelo visto, e aí se alguém quiser questionar, tem que questionar, não a mim, são os números, está tendo alguma coisa de desencontro, porque o IDH nosso, ele caiu. Se nós melhoramos a saúde, se nós melhoramos a educação, se nós melhoramos a habitação, os números estão contrários da situação. Então, eu faço essa reflexão para poder a gente ter um entendimento e poder ter esse acompanhamento. Na educação, o IDH se baseia no acesso ao conhecimento de média de estudo dos alunos. Então, preciso ver o que aconteceu no ano 2011, 2012, e que o nosso IDH também caiu, considerando essas questões de educação e saúde. A renda o IDH considera um padrão de vida decente, onde a pessoa tenha, de fato, condição digna de pelo menos se alimentar. E para cada programa, para cada situação dessa, o governo federal tem feito seu papel. Na questão de saúde, na questão de educação, com transporte escolar, com merenda escolar, com a inserção dos 30% da merenda da agricultura familiar no município, que já é lei hoje. Nós temos toda a obrigação de ter os 30% comprado unicamente na mão do agricultor para poder inserir na merenda escolar. Então a gente tem mecanismo que o governo federal tem criado para poder sanar e resolver esses problemas. Nós precisamos estar acompanhando, verificando e vendo essa realidade, o que está acontecendo aí. Nós, na renda, vários programas de combate à pobreza foram criados pelo governo federal e pelo governo estadual. Bolsa Família, PONAF, Bolsa Estiagem, enfim, um número de programas que o governo criou, que veio até os municípios, e a gente precisa agora saber e acompanhar de fato para onde esses programas estão sendo direcionados. Aí é que entra a questão para a gente descobrir essa dúvida de números. Ótimo, Bolsa Família tem critério. Como é que está sendo, de fato, aplicado nos municípios as famílias beneficiadas do Bolsa Família? Para os senhores terem noção, no município de Crisópolis, no mês de maio, nós tínhamos aqui 5.552 famílias cadastradas. 5.552 famílias cadastradas. No mês de julho, dessas 5.552 famílias, apenas 3.701 por família recebiam o benefício do Bolsa Família. Então nós temos aí uma grande demanda aí de quase 2.000 famílias cadastradas que ainda não estão inseridas no programa, ou seja, receberam. Nós também tivemos um aumento
agora no mês de agosto, que o número de famílias beneficiadas subiu de 3.701 para 3.881 famílias, aqui no município de Crisópolis. Isso é um dado interessante. Família agora, o governo federal conseguiu inserir mais 100 famílias, né, dentro do programa Bolsa Família. Eu estou falando do Bolsa Família porque esse é o que está mais viável, é o que está mais perto das famílias e outros programas que a gente sabe que existem no município. O Bolsa Família por si próprio, para aqueles e para aquelas que às vezes dizem isso é insignificante, não tem tanto respaldo, para os senhores ter noção, no mês de julho, só aqui no município de Crisópolis, os beneficiários do programa Bolsa Família receberam, foi pago, R$ 584.966, ou seja, quase mais de R$500 milhão foi entregue na mão das famílias do município de Crisópolis. Para quê? Para que ele possa comer, para que ele possa comprar, para que ele possa ter direito ao açúcar, ao leite, ao pão, ao arroz, ao feijão. Isso é qualidade de vida. Isso está dentro do programa do governo e é considerado dentro do IDH. Agora, o que a gente precisa tentar é que a gente sabe que no município, às vezes quando um programa desse chega, deixa de direcionar de fato para quem era para vir, para quem era ser, e às vezes é desviado. Então, o nosso papel de legislador, de fiscalizador, é de fato pegar a relação, a gente acompanhar, a gente poder ver como é que de fato essa renda está sendo distribuída. Quer ver uma outra questão? A habitação. Nós temos um déficit muito grande em relação com os municípios, aqui em Crisópolis. Mesmo nós temos vários programas de habitação. Por último, eu mais falava é o Minha Casa Minha Vida. Tenho até aqui em mão o projeto, como é que funciona, os critérios, mas é lamentável quando alguém chega para mim e diz assim, olha, eu estou querendo uma DAP, porque inclusive um dos critérios é que a pessoa tem a DAP, e várias pessoas já me procuraram para poder dizer, eu quero uma DAP, mas eu quero fazer essa casa minha lá na roça, porque eu tenho minha casa aqui. A gente vê pessoas que realmente têm casas, e aí estão inseridos no programa, se cadastrando, até sendo cadastrados para poder ser necessários. Eu tenho conhecimento, e aí eu acho que a Secretaria de Ação Social, o pessoal que fiscaliza deve ter, de pessoas que têm casa ali naquele loteamento, que nem mora, recebeu a casa, fechou a casa, está lá. Outros pegaram e venderam. Então a gente precisa fazer uma política de mais igualdade, de mais rigor na hora do cadastro, para poder a gente realmente dar a César quem é de César. Enquanto tem outros, muitas vezes, batendo na porta de cada vereador aqui, pelo amor de Deus, eu não consigo uma casa, porque eu não consegui, porque eu não tenho como conseguir. Então eu quero fazer essa reflexão, e quero dizer que antes de fazer essa reflexão, alguém dizia assim, mas você não vai estar falando de um problema que às vezes vai lhe prejudicar? Não, estou falando de uma realidade que talvez todos vocês aqui conheçam e sabem que é assim. Então, só agradecer e muito obrigado. Senhor presidente, eu dei entrada na secretaria dessa casa em 2 indicações, queria saber que dados o senhor vai botar para apreciar. Na próxima sessão, Vossa Excelência. Okay. E a outra questão é sobre o vereador Giovanni. Com relação, eu participei da reunião do Conselho de Saúde da sexta-feira passada, e foi eu que fiz a colocação quando foi abordado o fato de, com relação à assistência domiciliar do médico do PSF. A colocação que eu fiz, que tem alguns profissionais que não vai analisar a casa. Às vezes, a questão que quando você sai da unidade para ir no domicílio, quando você vai e retorna, há um tempo perdido. E além desse tempo perdido, você deixa de atender a demanda também que está na unidade. E também não é com relação às condições da casa. Às vezes o paciente está em uma situação que na própria residência não tem condição de se fazer os cuidados médicos. Quando ele chega na unidade, existe uma outra estrutura na unidade para vir fazer
os cuidados médicos. Foi eu que fiz a colocação nesse sentido, e não de o médico não ir pela questão do que a casa não tem a condição. E está dentro do programa, mas tem profissionais que analisam que recebendo o paciente tem um aproveitamento maior com relação ao atendimento ao paciente. Obrigado, senhor presidente. Se me permite, senhor presidente, só dizer a Vossa Excelência, periódica. Então, isso é para a equipe, médico, enfermeira. Isso já está dentro de um cronograma de atendimento. O senhor está equivocado quando o senhor disse que o médico que tem que seguir a linha periódica, quando ele deixa o PSF, ele está deixando de atender ninguém, porque já existe um planejamento e os dias que ele atende na unidade e que ele obrigatoriamente deverá visitar as famílias. Agora, já que o senhor tocou no assunto, é interessante fazer aqui, porque eu vou defender, lutar pela questão da não prioridade. E está existindo, na verdade, na prática, prioridade. Então é diferente. Quando se trata aí, tem PSF, e o senhor sabe disso, mais precisamente o senhor fez essa defesa, porque Kislândia é atendido pelo aquele PSF lá de Murilo, não é isso? Então o médico que está lá hoje, e é interessante nós fazer uma discussão com a secretária de saúde, o senhor está tendo prioridade muitas vezes até não respeitando o que é uma agenda e o cronograma dele lá no PSF. Por ser amigo do senhor, por ter uma afinidade muito boa do senhor. A gente já tem denúncia que, por exemplo, pessoas da comunidade não deixam de ser atendidas porque o senhor, na maioria das vezes, leva pessoas de outras comunidades para ser atendido lá. Então não é interessante o senhor chegar aqui ser verdadeiro e falar isso, rapaz. E eu não gosto. Eu não gosto de ficar aqui passando pano, cortina, não fica mais cortina. Quando o senhor pega a pessoa, coloca no seu carro e vai para lá para atender, está certo ele. Como outro dia o senhor disse, olha, doutor, não sei quem, não tem agendamento de atendimento. Ele atende quantas pessoas vierem. Não, no programa PSF tem sim atendimento, tem dias a ser trabalhado. Se esse médico lá não está cumprindo, nós vamos ter que também fazer igual a Vossa Excelência fez. Eu não vou abrir o inquérito porque eu não sou delegado, mas vamos sim fiscalizar, vamos ouvir a comunidade e vamos saber se realmente ele está fazendo o papel dele. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura tem a honra de convidar Vossa Senhoria para participar do lançamento do programa Progestão. Data: 15 de julho de 2013. Local: Salão da Câmara de Vereadores. Horário: 8 horas da manhã. É, senhor presidente? Uma boa noite a todos. Encerrar a sessão.